Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje um podcast pra lá de especial. Hoje é o primeiro da série Aracaju. Eu vim bater um papo com os empresários e empreendedores sergipanos. Hoje eu vou conversar com a jornalista Alessandra Franco. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Nossa, que legal. Eu que estou feliz de ser recebido. Aliás, estou sendo muito bem recebido pelos sergipanos. É a segunda vez que eu volto em Aracaju. Estive aqui há 12 anos atrás. Conheci muita gente bacana, fruto desse relacionamento, que hoje eu estou conhecendo você pessoalmente, que tem uma história legal. Me fala um pouquinho aí dessa transição da jornalista para mãe. É, a vida de mãe transformou completamente, né? Realmente a minha história. Eu me formei em 2003 na Universidade Federal de Sergipe e comecei já a trabalhar antes mesmo de me formar em vários jornais aqui da cidade, jornais impressos. Trabalhei no jornal Sinforme, que era um semanário, e era o maior daqui, circulava no estado inteiro. Passei 8 anos lá. Me formei jornalista lá, né? Agradeço muito toda a experiência que eu tive ali naquele local. Foi muito bacana. Fui repórter, fui editora e depois, posteriormente, comecei a assumir cargos em assessoria de comunicação. Fui por 8 anos assessora de comunicação do CETRANS, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus aqui de Aracaju. Foi uma experiência magnífica também, né? Totalmente diferente do que eu fazia antes. Depois assumi outras assessorias, até que em 2017 eu engravidei. Que chegou o presente divino. Que muda tudo, né? Segundo as mães, mudam tudo. Muda tudo. Muda tudo porque a sua perspectiva de vida muda, né? Dá um 180 mesmo. Então, assim, nessa época eu era assessora de comunicação de um órgão público aqui de Sergipe. Não era de Aracaju, estava num município. E aí levei a minha gravidez ainda trabalhando. Depois que eu, né, tive o meu bebê, eu parei, não trabalhei mais. E a pretensão era voltar, sim. Né? Recebi alguns convites, vários convites, muito tentadores, inclusive. Mas eu estava vivendo uma situação assim completamente nova que eu jamais tinha planejado para minha vida, né? Me ver mãe, me ver dona de casa, me ver esposa, eram papéis que eu jamais tinha planejado para minha vida. Era algo bem distante, né? Eu pensava na maternidade em algo para Mais pra bem frente. depois, né? Mas com 40 anos, o relógio biológico começou a disparar, né? E aí eu fui pega por essa pegadinha, né, que muitas mulheres caem, né, de achar que é agora ou nunca, eu preciso realmente, né, ter essa criança, senão eu posso me arrepender de não ter sido mãe no futuro. E aí relaxei com os cuidados e Gael veio ao mundo. Então foi uma gravidez planejada. Não foi tão planejada, porque assim, eu não estava vivendo assim um bom momento do meu relacionamento, mas ela era desejada, mas aquele desejo assim, se Deus quiser, se Deus mandar, eu quero. Foi uma gravidez desejada a partir do momento que eu descobri, né? Porque eu não Entendi. estava esperando essa gravidez naquele momento. Mas como eu não estava tomando cuidados, poderia acontecer a qualquer momento. E seu esposo, vocês tinham conversado? Estava de acordo também? O meu esposo, ele vive uma depressão, né? Já tem algumas décadas. Então, na verdade, ele também tinha muito receio por conta de saber que criar alguém, ser responsável por um novo ser, seria uma responsabilidade muito grande, já que ele não estava conseguindo nem ser responsável por si mesmo naquele momento. Então, não foi um momento assim, por isso que eu digo que não foi exatamente planejado, foi algo mais meu do que dele. Isso foi motivo de algumas crises entre nós, mas quando nós
ficamos sabendo da gravidez, da gestação, sim, ele abraçou, né, a chegada do nosso bebê, mas não foi algo assim tão festejado por ser um momento emocionalmente, né, complicado, porque a depressão ela realmente tira suas alegrias, tira muita, tira a forma de você viver mais tranquilo, mais espontâneo. Você se amedronta mais diante do novo, né? Porque você não se sente preparado. Então, esse medo acabou também me impactando, né? Te impactando Eu muito. tive uma gravidez, assim, uma gestação Porque você física. tinha duas preocupações. Você tinha a preocupação da gravidez, já nessa faixa etária, e ainda Sim, tinha o cuidado com o esposo. isso. Então, foi uma gravidez, assim, bem delicada emocionalmente, mas fisicamente eu estava ótima, não tive problema algum. Uhum. Mas é engraçado que quando a gente não se prepara de fato para a gestação, que era o meu caso, a gente meio que aceita tudo que vem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei na primeira consulta com o ginecologista e ele já foi dizendo: olha, Alessandra, você já tem 40 anos, né, uma gravidez de risco, né? Isso sem ver exames nenhum, sem nenhum outro elemento para que ele analisasse, né? Ou Mas seja, já falou sem nenhum filtro. nada, né? Já é uma gravidez de risco, você já tem 40 anos, então quando você tiver o seu filho, você já vai ter 41, então a gente vai fazer uma cesárea agendada. E eu, como eu não tinha todo esse preparo, como eu não busquei tanta informação, não estava assim tão plena na minha gestação por conta das questões emocionais que eu estava vivendo, eu aceitei sem questionar. Então aquilo virou para mim assim uma palavra de lei. Eu não questionei se realmente eu precisava de uma cesárea agendada, se não seria melhor eu deixar entrar em trabalho de parto para ter o meu filho. Mas eu fui direcionada e isso acontece muito, né? Muitas mulheres acabam sendo direcionadas por não ter informação. E isso, posteriormente, eu descobri que acaba virando, às vezes, até uma ferida narcísica, porque se a mulher tem na cabeça que ela gostaria de ter um parto natural, né? Ela já idealiza aquilo e aquilo não se realiza da forma que ela idealizou, isso acaba virando uma ferida, acaba virando um trauma. Para mim não virou porque eu não tinha planos para isso, eu não tinha planos para minha gestação. E depois eu também descobri que se eu tivesse optado por uma gravidez, um parto de repente domiciliar, e eu entrasse em trabalho de parto de 14 ou 18, 20 horas, eu tenho certeza que o meu Mas emocional não você foi suportaria. bem tranquila, Alessandra, porque a maioria não teria essa tranquilidade, né? Primeiro, o fato de estar com a idade, entre aspas, avançada para uma gravidez. O segundo, o médico já chega e já fala isso para você sem nenhum filtro, né? Então você foi muito forte. Na época eu não tinha noção disso. Na Hoje você época, tem, né? hoje eu tenho, porque depois eu comecei a estudar, eu comecei a buscar informações. Então eu entendi que aquilo não foi algo bom, né? Que não foi algo que se faz, né? Não foi uma conduta adequada. Mas também foi uma opção minha de ficar, né? Eu poderia ter, não, eu não quero, eu vou procurar um outro médico. Mas como eu não tinha informação suficiente, eu fiquei. Eu fiquei porque eu confiei na palavra dele. Então eu acho que isso é até um alerta, né, para que as pessoas, para que as mulheres se informem, busquem informação confiável de todo tipo de parto, de tudo que pode acontecer, de cada detalhe da gestação. Porque quando a gente não tem informação, a gente é facilmente conduzida. E posteriormente isso pode virar um trauma, isso pode virar ali uma dor emocional que você poderia ter escapado ilesa se você tivesse uma informação maior, um apoio. É porque em qualquer área eu acredito que a gente vai buscar algum profissional, se a gente tiver um pouquinho de informação, a gente pode provocar aquele profissional a conduzir a gente de uma forma melhor. Que o médico, nesse caso, também não está isento.
Mas antes da gente continuar com esse assunto que está muito legal, a gente precisa falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, principalmente essa empresa na qual nós estamos aqui gravando esse estúdio, que eu conheci o Fábio, estou muito agradecido pela recepção, conheci ele em 2011 e hoje voltando de novo, a empresa dele, passamos aqui pelo estúdio, a empresa está maravilhosa, cresceu muito e vou deixar aqui um recadinho da empresa deles para vocês, que é um CRM, né? CRM voltado para o ramo imobiliário. O CV é o principal CRM do mercado imobiliário e o único 5.0 do Brasil, atuando em todas as frentes do segmento: pré-venda, venda, pós-venda, gestão e ecossistema. Atualmente atende 700 clientes e 170 mil corretores e acumula experiência de gestão de mais de 163 bilhões em vendas transacionadas. CV CRM, os benefícios são muitos, mas CRM é um só. Esse é o recado do nosso principal apoiador aqui em Aracaju. Tem mais um recadinho aqui, Ale, que é o meu parceiro de Goiânia, que eu estou trazendo a mensagem dele também aqui para Aracaju, que é os carros japoneses. Você conhece os carros japoneses da Nissan? Já dirigiu algum? Sim, da Nissan. Já dirigi um, sim. Gosto muito. São excelentes carros. Eu dirigi um novo Sentra, apaixonei. E por isso eu amo dar esse recado aqui do novo Sentra. Se você busca desempenho, tecnologia de ponta e conforto incomparável, a Saga Nissan, a BR-153, em Goiânia, tem o carro perfeito para você, com condições especiais, bônus até 60 mil em bônus, troca com troco e muito mais. Então, se você está em Goiânia, está pensando em trocar de carro, acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o nosso gerente de vendas, o Augusto. Saga Nissan, grave esse nome. Mais um parceiro de Goiânia, Lê. Esse aqui é um parceiro muito legal. Eu que amo frutas, hortifrutos, gosto de uma saladinha, sempre procuro ele. Então, em Goiânia, você que tem supermercado, bar, restaurante, cozinha industrial e busca hortifruti granjeiro de qualidade, a Comercial Anne seleciona os produtos de acordo com a sua necessidade. Então, acesse o QR Code disponível na tela e faça seu pedido, que a Comercial Anne oferece o melhor delivery de Goiânia para você. Comercial Anne, grave esse nome. É sempre bom a gente ter parceiros, né, que acompanham a gente até em outro estado. Você viu? Trouxe 2 de Goiânia e tem esse cara aqui legal, que é o CEO da CV, que é o Fábio, que continua com essa parceria que dura mais de 12 anos. Grande pessoa. Profissional maravilhoso. Voltando aqui aos cuidados, então você acredita que é muito importante no período da gravidez, ou até quando você vai planejar uma gravidez, não é somente decidir com o esposo ou com o namorado o momento da gravidez. Tem que pesquisar um pouquinho também, né, Ale? Tem. Eu acho que o ideal mesmo é a gente ter uma gravidez planejada. Porque quando a gente entende o que é uma criança, né, o que é você colocar um ser no mundo, ser responsável, né, por conduzir a sua educação e levá-lo até a vida adulta, você percebe que é algo que não pode ser feito, né, de qualquer jeito, numa brincadeira, né, sem responsabilidade. Uma criança é algo muito sério, né? Eu não tinha noção do tanto que uma criança exige da gente. Não é só cuidar, sabe, Josimar? É muito mais que isso. É você se dedicar, é você se doar, é você buscar o seu autocontrole emocional. Porque senão você não consegue conduzir o dia a dia de uma educação respeitosa, né? Uma educação que vai conduzir essa criança com menos traumas possíveis para a vida adulta. Principalmente eu que me descobri mãe atípica, né, durante esse processo, porque também que eu não voltei para a minha área antiga, porque eu não voltei a trabalhar. Porque nesse processo, meu Gael completou 2 anos sem falar uma palavra. E todas as vezes que a gente ia, a gente fazia sempre consulta periódica, né? Todo mês, até completar 1 ano, o ideal é que a criança vá todo mês ao pediatra. Então, a gente fazia as consultas regulares, certinhas. E toda vez que eu chegava no pediatra, eu perguntava se estava tudo bem, né? Ele media, pesava. E eu comecei, conforme ele foi crescendo, a identificar algumas questões que não estavam
tão de acordo com as outras crianças da idade dele. E aí o pediatra sempre dizia essa famosa frase que eu digo, gente, ela é real, mas ela precisa ser ponderada, né? A frase é: cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, isso é fato, cada pessoa, cada ser humano tem seu jeito, seu ritmo. Mas existem marcos de desenvolvimento que são alertas, né? Existe limite para sinais isso, que né? fogem da normalidade. Exatamente, sinais que fogem da normalidade, que se você não for uma pessoa informada, você passa batido. Eu passei batido por vários sinais. O que me chamou a atenção foi a ausência de fala. Por ele não falar... E por um período muito longo, 2 anos, né? 2 anos, sempre ali, né? O pediatra dizia o que eu queria escutar. Tá tudo bem, mãe? Então, eu saía do consultório feliz porque eu estava dando conta de ser uma boa mãe, meu filho estava saudável, estava crescendo, estava bem alimentado, mas ele não falava. E as outras crianças falavam, as outras crianças davam tchau, e Gael não dava tchau, Gael não olhava no meu olho, e eu ficava assim, intrigada, mas ao mesmo tempo eu falei, não, mas o médico disse que tá tudo bem. E aí o Gael começava a andar na pontinha do pé e eu achava bonitinho, né? Mas eu não sabia que isso eram sinais. E aí eu resolvi, aos 2 anos, Pontinha aquela do pé, inquietação. pouca sensibilidade emotiva. Isso, ele enfileirava também os carrinhos, os brinquedos. Ele não brincava funcionalmente com os brinquedos. Se ele tinha um carrinho, ele virava o carrinho com as rodinhas para cima e ficava ali girando. E ele se interessava por rodar, né, aquele carrinho e não por brincar funcionalmente. Se era um carrinho desses que a criança senta e você vai empurrando, ele tinha preferência por empurrar. Ou então por girar o carrinho de cabeça para baixo para ele ficar rodando as rodinhas. Ou ele era fascinado por ventilador. Ele Ou queria seja, desligar o e ligar. comportamento era totalmente atípico. Atípico, mas, como eu disse, eu tinha uma desconfiança, né? Mas o que me levou a procurar o neurologista foi a ausência de fala, né? Mas eu poderia ter ido bem antes. E teria começado o trabalho terapêutico antes. Mais Quanto cedo. antes, melhor. Né? Então, assim, até fica uma dica e um conselho, né, mãe? Se você acha que tem alguma coisa que está errada, não espere, não escute esse conselho de que toda criança tem seu tempo. Se há alguma suspeita de atraso, o melhor é investigar o quanto antes. Porque eu digo, Josimar, a terapia bem feita, previamente, ela transforma destinos. E eu posso atestar isso, porque apesar do Gael ter ficado até 2 anos sem nenhuma terapia específica, quando levantou-se a suspeita, eu comecei imediatamente. Passei aquela fase de luto, né? Porque às vezes é difícil aceitar. Por mais que você desconfie, quando você recebe assim uma possibilidade mais real, né, vinda de um médico, você meio que sente o chão abrir, né, sob os seus pés. E você se pergunta, começa a se culpar, né? Achar que você fez alguma coisa a mais ou a menos. Foi porque eu não planejei, foi porque eu não tomei determinada vitamina. Eu demorei muito tempo Eu para demorei muito para engravidar, deveria ter feito isso engravidar. mais cedo. Se você não Exatamente. tiver cuidado, inicia ali uma depressão. Isso, exatamente. E tanto é que quando eu comecei a ir para as terapias, para as clínicas, a primeira coisa que eu olhava era para a idade aparente da mãe que estava ali com aquela outra criança, porque eu ficava querendo comparar e sempre que eu tinha Mas eu oportunidade... acho que o ponto mais importante que serve de lição para quem está nos assistindo ou ouvindo pelo Spotify é o seguinte: respeitar o profissional, mas questionar qualquer comportamento atípico do seu filho. Com certeza, Qualquer Josimar. comportamento atípico, porque se não fosse isso, você não teria identificado Exatamente. o tratamento especial do seu filho. E não foi fácil, sabe? Nós começamos as terapias assim de uma forma muito intensiva, porque o meu interesse era correr atrás do prejuízo, né? O que ele não fazia e igualá-lo em termos de desenvolvimento às crianças da sua idade.
Então, quando nós chegamos no nos consultórios, eu me deparei com vários profissionais extremamente engessados e sem qualquer sensibilidade. Porque se você vai trabalhar com crianças atípicas, eu acho que o primeiro ponto é você também olhar para quem cuida daquela criança. Porque aquela criança, ela é o foco de todos os profissionais. Mas quem cuida precisa também ser olhado, instruído, cuidado. Não adianta você olhar só para a criança, porque aquela mãe que está ali, aquele pai, aquele cuidador, ele precisa estar dentro do processo terapêutico para que ele consiga, em casa, aplicar e dar continuidade ao trabalho que está sendo feito em consultório, porque senão Ou você seja, não consegue tem que avançar. tratar os dois, não vai resolver tratar só a criança. E assim, Josimar, a gente não encontra apoio, a gente encontra, assim, a gente encontra regras, sabe? O meu filho, por exemplo, ele não confiava, e é óbvio que ele não Ou ia seja, você confiar. encontra um Ctrl+C, Ctrl+V, algo copiado, uma regra copiada. Olha, isso, É faça isso. assim, mãe, tem que ser assim, e não tem que ser, né? O meu filho, ele não aceitava as regras do consultório. Eu chegava no consultório e elas queriam que eu saísse de dentro do consultório porque ele fazia muito comportamento de fuga. Se ela pedia uma demanda para ele e ele não queria fazer, ele vinha para o meu colo. Ele fugia da demanda porque vinha para o meu colo. Uhum. Então, ela não queria ter o trabalho de conduzir, reconduzi-lo à demanda que ela estava querendo que ele fizesse, tirando ele do meu colo. Então, qual era mais fácil? Mãe, você ficar lá fora. Mesmo que o meu filho tivesse que chorar 1 hora inteira dentro do consultório e não fazer mais nada, Clara, só chorar. Alessandra, só um pouquinho que você contou aqui, eu já tô imaginando o quanto foi dolorido pra você. Você foi muito forte, cara. Nossa, você Receber nasce todos isso, os dias. aceitar isso, ver essa rejeição, esse tratamento com É. os profissionais do seu filho. E Josimar, o Gael era Ninguém, uma na verdade, ninguém criança, entendia ele como você estava identificando, né? mas eu também não entendia, sabe? Porque, por exemplo, quando eu precisava sair de manhã, que eram os horários da fono e da TO, terapeuta ocupacional, eu não conseguia trocar a roupa do Gael. O Gael fazia um escarcéu dentro de casa, ele chorava, ele se esperneava, ele chutava, ele não queria que eu trocasse a roupa dele. E eu não entendia por que aquilo Você não sabia acontecia. por quê. Eu não sabia porque eu não conseguia colocar um sapato no meu filho. E até então o médico falava que isso era normal. Normal, né? Comportamento, falta de costume. E aquela rigidez de comportamento, ela maltrata. Ela maltrata porque você quer cuidar, você quer fazer, mas você não consegue. Então, várias vezes eu saí com meu filho no braço de manhã cedo de pijama e meia. Cheguei no consultório desse jeito e eu era recebida com aquela regra: mãe, ele tem que vir andando, ele tem que vir com roupa e sapato. Te passava a sensação de que você não estava educando seu filho, que era uma mãe que deixava o filho fazer o que quisesse. Tipo, que mãe que não consegue trocar Que mãe a roupa é essa? do seu filho, né? Que mãe que não consegue colocar um sapato numa criança. E as outras pessoas também da família diziam, é só colocar. Eu disse, você quer tentar? Porque é tão fácil falar. Mas é de um sofrimento emocional tão grande, sabe? Para quem cuida, para quem vive isso, que eu digo, as mães atípicas, hoje se olha mais para essas mães, hoje se entende que elas precisam de apoio, de um cuidado emocional mesmo, porque realmente, Josimar, não é fácil. Se o cuidado de uma criança típica, ela exige da mãe, do cuidador, de quem seja, o cuidado de uma criança atípica, ele é triplo, quádruplo, sabe? Porque não é só trocar uma roupa. É você equilibrar o seu emocional para lidar com a resistência da criança de trocar uma roupa e não se desestabilizar junto com ela. Então, assim, exige um equilíbrio, às vezes sobre-humano, sabe?
todo esse sofrimento, toda essa dificuldade de lidar com o Gael, essas dúvidas, né? O medo do futuro, o medo de morrer, né? A gente enfrentou uma pandemia, né? Você tem medo de morrer e simplesmente quem que vai cuidar daquela criança? Você não confia a ninguém. Porque se eu, como mãe, estava tendo dificuldade de trocar uma fralda... Não, se os profissionais que você buscava ajuda estavam tendo dificuldade para entender, imagine alguém que você contratasse para cuidar. Não é? Então, por isso eu não saí de casa, por isso eu não fui fazer um trabalho fora de casa. Eu achava que o trabalho mais importante que eu tinha que fazer era dentro de casa. Eu precisava estar ali. Eu precisava entender o que estava acontecendo com meu filho, eu precisava me entender enquanto mãe e eu precisava me redescobrir enquanto mulher. Que aí eu vou fazer até um parêntese, porque a mulher, ela se apaga. O papel de mãe, ele se sobrepõe de um jeito que a mulher se apaga. Você passa por crise Imagina, a partir conjugal, desse momento aí, você dedicou todo o seu tempo e energia só a ele. A ele, porque eu precisava correr atrás do prejuízo. Meu filho não falava, o meu filho não gesticulava. Você precisava de um diagnóstico, precisava encontrar uma solução, né? Exatamente. Mas aí, quando você chega no consultório da neurologista, ela preenche um formulário de uma forma bem seca e direta, técnica. Ela vai fazendo algumas perguntas e você vai dizendo sim, não. No final, ela virou e fez, olha, mãe, seu filho está com suspeita de estar dentro do espectro autista, você vai fazer 3 meses de terapia com uma psicóloga infantil, vai procurar uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Daqui a 3 meses você volta com o relatório e a gente conversa de novo, ok? Só isso, friamente, assim? Né? Você procura um chão para pisar e não acha, né? Eu saí de lá atordoada, sem saber para que lado ir. Quando esse luto, né, passou, quando eu consegui digerir, eu falei, não, eu tenho que secar minhas lágrimas e ir à luta. E procurar os profissionais necessários e entender o que está acontecendo com meu filho. E isso eu fiz. Só que eu não fiz 3 meses de terapia. Eu fiz mais de 1 ano. Eu esqueci a neurologista. Eu falei, eu não quero mais saber, eu não quero laudo. Eu quero que ele avance, eu quero que ele progrida, eu quero que ele desenvolva. Então, assim... Ou seja, eu vou focar na solução. Eu já sei que tem um problema, eu vou focar na solução. Isso. Eu não queria, não me interessava naquele momento o laudo. Eu só queria que ele desenvolvesse. E como eu vi que ele começou a responder às terapias, isso foi me dando fôlego, né? Quando eu chegava na fonoaudióloga, que ele chegou mudo, que ela começava a fazer os exercícios, uma palavrinha, uma sílaba que ficou gravada na minha mente, que ela dizia... Gael, repete comigo. Amarelo. Quando ele dizia eu fazia, meu Deus, ele vai falar, né? Dizia assim, eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. E eu continuava. A gente não conseguia apoio do plano de saúde, porque se você esperar pelo plano de saúde é outra coisa que, assim, que a maternidade atípica... machuca, porque se você não tiver condições de correr atrás por si, você amarga ali um atraso em cima do outro, o tempo vai passando, você vai perdendo um tempo precioso de estimulação e você vê o seu filho ficando para trás. Então, a gente não poupou esforços, era tudo pro Gael nesse momento. E a gente focou nisso, ele fazia aba, que assim, algumas pessoas têm alguma resistência com a aba, mas a aba mudou a vida do meu filho. Eu tenho uma psicóloga que eu amo, que está comigo desde o início desse processo, que é a Jussiara Abdias. O que é aba? Aba é análise do comportamento aplicado. É uma sílaba em inglês, mas em português é análise do comportamento aplicado. Ela vai moldando a partir de comandos, né, ela vai usando uma estratégia assim, de recompensa. Certo. Né? Por exemplo, se o Gael fizesse determinada coisa, a gente dava um estímulo. Um estímulo muito forte para ele era o tablet, porque ele gostava muito. Então, ele tinha acesso ao tablet se ele respondesse determinada coisa. Então, essa troca fazia ele evoluir.
Essa troca fez ele evoluir. E essa troca é justamente que muitas pessoas não têm alguma reticência com essa técnica, com Que essa aí vem lá ciência, para desculpa, é aquele uma ciência. preconceito e acha que é você que está fazendo tudo que seu filho está querendo. Na verdade, até eu no início, eu falei assim, eu falava pro meu psicólogo, eu tô me sentindo meio chantagista, né? Porque eu só faço se ele fizer, né? Eu só dou se eu tiver uma resposta. Mas ela disse, não, Ale, você vai ensinar para ele que ele precisa flexibilizar, que ele precisa colaborar com você e você colabora com ele. Porque é assim na vida, né? A gente vai dando e a gente vai E como é que foi a recebendo. recepção do seu esposo com esse diagnóstico? Não, eu te falo, Josimar, nós dois recebemos de uma forma muito tranquila. A gente não ficou ali naquela de, ai meu Deus, né? Porque meu filho. Não, Você não ficou né? lamentando, Eu não né? lamentei, sabe? E eu também não tinha tempo de lamentar. Eu foquei tanto na solução, né? Na busca de uma solução, que eu não parei. No início, assim, logo eu te falo, quando eu saí do consultório, eu fiquei uma semana um pouco assim digerindo. Mas eu falei, peraí, qual é o caminho? Qual é a solução? E eu fui atrás. Como eu disse a você, eu não voltei com 3 meses na neurologista porque eu não queria saber de laudo, eu queria que meu filho avançasse. E como ele respondia bem, a gente se animava, a gente começou a perceber que não, o caminho é esse. E hoje, eu te falo, a gente está num processo de alta assistida. O Gael conseguiu alcançar todos os marcos que ele precisava alcançar para a idade dele. Ele acabou de fazer 5 anos e ele está em processo de alta E com assistida. quanto tempo ele começou a falar de fato? Ele falou com 3 anos e meio. Nossa, deve ter sido magnífico, né? Nossa, foi. E assim, ele começou, como eu te falei, com as sílabazinhas pequenininhas, com que era mais fácil dele gesticular. E nesse processo, falando nisso, é até interessante para quem está nessa busca, nesse processo de busca de diagnóstico, levantou-se várias suspeitas. O Gael tem apraxia, né, que é uma dificuldade de coordenar, né, a língua, todos os músculos da face para conseguir soltar o fonema, né, a voz. Só que o Gael não falava, então não tinha-se uma amostra mínima de fala para se suspeitar que ele tivesse apraxia, porque para que você, geralmente quando você tem essa apraxia, você faz uma força danada para falar, você gesticula com muita, né, aquela coisa que você vê que é meio sofrido falar, né, então, e o Gael, como ele não falava, eu não tinha nem noção, eu falei, gente, mas como é que eu posso suspeitar de apraxia se o menino não fala nenhuma amostra mínima de fala, né, então vai se tendo assim várias... pelo percurso, você vai entendendo que não existe regra, que não existe receita, que é tentativa e erro, sabe? A gente vai buscando. O Gael não quer calçar um sapato porque ele deve ter uma sensibilidade absurda no pé. Não, ele não tinha, ele só não queria calçar. Simples assim. Porque se ele tivesse, ele iria emitir um comportamento... O que ela te explicou? Por que eles são assim? Bom, porque no caso do Gael, ele tem uma rigidez comportamental, Certo. né? Se ele estiver querendo colaborar com algo, perfeito, tudo flui. Mas se ele disser não, ele vai fazer tudo para que não se faça aquela demanda que eu tô... Que é o caso de um banho que ele não queira tomar. E existe alguma explicação científica para esse tipo de comportamento? Por que a criança sente essa dificuldade? Já nasce com essa... É neurológico, né? E é genético também, né? Genético. O autismo, ele tem causas genéticas e ambientais. Eu tô perguntando porque, pelo que eu vi, você foi estudar muito a respeito, né? Eu precisei estudar, né? Eu precisei entender, porque assim, eu não me conformava com as coisas que me diziam. E eu ouvi coisas absurdas, né? Como eu te falei, eu chegava no consultório com a criança de pijama e a mãe dizia, não, você tem que fazer. Eu dizia, mas eu não tenho que fazer. Não tenho. Eu juro que eu tô fazendo o meu melhor. Então, assim, não é porque você acha que o meu filho tem que estar aqui dessa forma que eu vou estar. E aí ela dizia, mãe, aqui você mais atrapalha do que ajuda. Nossa, eram coisas assim
que você vai olhar assim, gente, você tem noção do que é uma mulher que está ali sem entender o que está se passando, buscando respostas, e você tem um profissional que ataca desse jeito ao invés de Um acolher, profissional que deveria te acolher, que está ali para te dar um amparo nesse sentido. né? Então, assim, Complicado. você é obrigada a entender. Você é obrigada, porque senão você acaba sendo... As pessoas acabam te levando realmente para a depressão. Porque você é tomada por isso, você não tem acolhimento. Você não tem um olhar de dizer assim, mãe, É porque muitos tá tudo bem com profissionais, você? eles replicam regras. Isso. Eles não entendem que somos únicos. A criança também, por mais que você tenha um diagnóstico, não vai ser igual com todos. Não vai. Eu acredito, você é melhor para responder, eu acredito que cada um tem um tratamento personificado. Com certeza. E era isso que a psicóloga do Gael fez. Ela disse, Alessandra, vamos ajustar até encontrar uma forma do Gael responder. E aí eu tirei ele do consultório e fui fazer tratamento domiciliar. Em casa, ele ofereceu alguma resistência, mas ela fez o quê? Ela pausou o programa pré-estabelecido e foi dedicar-se a criar vínculo com ele. Chegava lá somente para fazer o que ele gostava. Levava desenho para pintar, levava massinha, coisas que ele se interessava por brincar. Então, ela criou um vínculo com ele, criou uma amizade, e dali, a partir da brincadeira, ela ia propondo coisas que eram importantes para que ele aprendesse. Isso significa dizer que pessoas com essa disfunção têm dificuldade de fazer amizade? Tem dificuldade social, né? Tem dificuldade de travar uma interação, conversa, de interagir. de buscar uma conversa. Sim, não olha no teu olho, fica sem saber o que agir, o que fazer. Por exemplo, o Gael era uma criança que você dava um presente para ele e ele chorava. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Essa conversa está fazendo eu lembrar de filhos de pessoas que eu conheço, não vou nem falar o nível de parentesco ou de amizade para não ficar exposto, mas que não aceitavam, não buscaram ajuda. Eu vejo hoje que está passando da fase de adolescente para adulto e até hoje sofre com isso. Eu acompanho assim, você está falando o tempo todo, eu estou observando que graças a você libertou o seu filho do que ele ia sofrer lá na frente. Sim. Que a maioria, por ouvir dos profissionais, somente o que você ouviu e não questionar, o filho vai continuar doente pro resto da vida, ou talvez nunca será diagnosticado. Exato. Que é o caso dessas pessoas que eu estou aqui imaginando e lembrando aqui com o nosso papo. Josimar, a gente encontra muito disso. Na escola, quando eu cheguei para matricular o Gael, e aí eu falei que ele era assistido, aí a escola fez, nossa, mas que bom que ele está sendo acompanhado, ele faz terapia ABA, porque aqui tem muitos pais que a gente alerta, a gente chama atenção para um comportamento diferenciado, que poderia ser um problema, que deveria ser investigado, mas os pais não querem enxergar. Sabe o que eu ouço desses pais, do exemplo que eu estou te dando? Eles acreditam que negar o tratamento, a doença, vai ser melhor. Não aceitar vai curar o filho. Não é. É justamente o contrário, É o contrário. E eu vejo que aí a criança sofre tanto porque tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de convivência, tem dificuldade porque eles são muito diretos com o que pensam, com o que querem. Isso. E aí não são entendidos. Eu vejo eles não entendem geralmente ironia, né? Não entende. Às vezes não entende um senso crítico, não sabe separar um momento de alegria, de satisfação. Eles precisam ser conduzidos, eles precisam de um apoio, de um suporte. Mas você só faz isso quando você aceita a realidade. Sim. Quando você não aceita, você vai negar, e você vai negar a oportunidade dessa criança de se desenvolver e ter uma vida independente. Ela vai ser sempre uma pessoa com dificuldades que poderiam perfeitamente terem sido tratadas lá atrás e ter uma vida totalmente independente. E pode facilitar a vida adulta, né? Para não ficar dependente sempre de alguém ou da mãe. E
você imagina? Qual que é o ideal de uma mãe? É ser cada vez menos necessária, né? Que a sua criança se Eu desenvolva, acho seja que o objetivo da independente, mãe é né? criar o filho para o mundo, né? Criar para o mundo, né? Você quer isso, mas aí também eu vou te falar, Josimar, que existe essa coisa de maternidade, ela é muito muito louca, sabe? Às vezes a gente vê e eu percebo isso porque eu fui estudar, que às vezes quando a gente percebe que a criança está querendo se desgarrar, quando você vê que a criança já não percebe, já não precisa mais tanto de você, aí você começa a dizer assim, mas peraí, mas e eu? O que eu vou fazer quando essa criança não precisar mais tanto de mim? É como se fosse uma dependência emocional da mãe que trava aquele desenvolvimento E se não infantil. souber desligar isso aí, pode É atrapalhar, um né? limiar muito fininho, sabe? É uma linha tênue que você às vezes precisa entender. E aí eu te digo, o autoconhecimento vai ajudar que essa mãe se Verdade. analise os seus sentimentos com relação àquela criança. Porque quantas mães por aí têm o filho como, tipo, o marido, né? Coloca o Uhum. filho no lugar do marido. Né? Aquela criança, ela se volta, ela sai do lugar dela de filho, né? E ela recebe toda aquela atenção de uma mulher que não está vivendo um relacionamento saudável e que favoreça, né, a sua versão mulher. Aí ela vai colocar toda a sua energia naquela criança. Essa mãe fatalmente vai ser uma mãe tóxica, abusiva, e ela vai limitar a vida adulta dessa criança. Então, assim, existem muitas coisas, muitas nuances. E a minha luzinha acendeu quando eu comecei a ver o Gael se desenvolvendo e fazendo. E ele tem, assim, um espírito de independência absurdo. Ele quer fazer tudo sozinho, né? E aí, hoje, quando eu vejo ele, mamãe, eu quero meu quarto, quero dormir sozinho. Quando ele fala isso hoje, pra mim, eu fico vibrando. Você imagina, Eu volta no falo, meu tempo, quando ele estava com Deus, 2 anos que nem né? conversava. E ele disse hoje, quero meu quarto. A gente tá fazendo o quarto dele porque ele quer dormir sozinho, Olha que legal. né? E aí eu fiquei brincando com ele ontem. Eu falei assim, filho, mas a mamãe pode dormir com você? Ele, não, mamãe, o seu lugar é lá no quarto com o papai. Então, essas tiradas dessa criança, assim, às vezes eu falo assim, meu Deus, ele tem quantos anos? Que hoje eu já falo assim, ele não parece um adolescente. A psicóloga fala assim, ele já tá na adolescência e você não percebeu. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, a minha ficha começou a cair, que eu precisava cuidar de mim, olhar para mim enquanto mulher, foi quando eu percebi o Gael se desgarrando de mim, né? Não precisando tanto, né? Ele não precisava, ele pegou a colherzinha da minha mão e disse: "Eu vou comer sozinho. Não quero que ninguém me dê nada na boca". E tem dentre tantas outras atitudes que ele tomou mostrando independência. E aí eu fiz, nossa, realmente que vida que eu terei quando essa criança não precisar mais tanto de mim. Então eu falei, tá na hora de eu olhar para mim, tá na hora de eu fazer terapia, tá na hora de eu buscar os meus caminhos novamente. E foi assim que eu descobri a escola da parentalidade. Me apaixonei, né, pelo trabalho dos profissionais da parentalidade que ajudam famílias a viver mais em harmonia, né, entram ali nesses conflitos que envolvem a chegada de um novo ser na família. A gente pensa assim, vai chegar um novo bebezinho na família, que coisa maravilhosa, plena. Sabe, Josimar, a gente tem essa visão muito romanceada, Uhum. mas se você parar para analisar o tanto de mudança que um novo ser, que um novo membro que chega numa família faz. Quem é só filho passa a ser mãe e pai. Quem era mãe, agora é avó. Quem era só irmão, agora é Mexe com a tio. família inteira, Mas com a né? família inteira. E essa mudança de patamar nem sempre é tranquila. Tem pessoas que entram em conflito. Por isso que, pela sua experiência hoje, seria correto dizer que um pré-natal mais elaborado, ver a sua árvore genética, procurar saber tudo
sobre você, sobre o que já aconteceu com a sua família, seria interessante. Demais, demais. E hoje a gente tem também um trabalho que a gente chama pré-natal psicológico, né? Que ele vem aliado ao pré-natal ginecológico, justamente para que a gente prepare o emocional dessa E família. dá para identificar esse transtorno ainda na gravidez? O autismo, não. Não. Você Não, você só pode ter um sinal da sua árvore genética, por exemplo. Sim, mas não significa Que vai acontecer. Não significa, porque são genes que se desenvolvem de formas diferentes. Agora, Claro que se você tem na família, você tem pode chance. ficar, né? Por exemplo, quem já tem um filho autista também, a possibilidade de ter outro numa segunda gestação também é alta. Então, esse pré-natal psicológico seria esse preparo para qualquer coisa que vier a posteriori. Esse pré-natal psicológico, ele vai preparar a família como um todo. Ele vai preparar a mulher para um parto que ela venha a ter, por exemplo. Porque tem muitas mulheres que idealizam e colocam na cabeça que querem porque querem ter um parto normal, né? Certo. Mas chega lá, de repente, uma intercorrência na gravidez e ela precisa fazer uma cesárea para evitar um sofrimento tanto da criança... Foi o seu caso que não dava para fazer. Né? Ou então ela poderia também estar correndo algum risco, né, de morte. Então, ela precisa de uma indicação de uma cesárea. E aí aquela mulher que se depara com a possibilidade de não fazer o parto que ela idealizou, vai entrar em sofrimento. Então, tudo que a gente faz é preparar para as intercorrências. Uhum. Você fala assim, olha, você está gestante, existe o parto natural, aí a gente explica o que é o parto natural, explica o que é o cesárea, né? E explica todas as intercorrências, todas as situações que podem ocorrer em um e outro. E a gente sempre fala, vamos nos preparar para o parto possível. Se você conseguir ter um parto, né, dos seus sonhos, maravilha. Mas se não, esteja preparada para o que ocorrer, né? Para tirar essas idealizações. Porque a maternidade é cheia de idealizações. A maternidade, ainda hoje, ela é cercada de muitos mitos, né? A mulher que dá a luz, que ela tem um bebê, ela já imagina que ela vai amamentar, assim, que ela vai saber amamentar de uma forma assim, natural, espontânea, que a criança já vai chegar ao seio dela e já vai saber sugar. E nem sempre é assim, né? É dolorido, o seio racha, corta, e a criança nem sempre tem a pega correta, e tudo isso precisa ser ensinado, tudo isso precisa ser construído. E muitas mulheres não estão preparadas para isso, como eu também não estava. E entender, igual tem um jargão que a gente utiliza no empreendedorismo, que é o seguinte, você faz planos, mas nem tudo sai como planejado. Exatamente. Tá aí a importância de um plano B, de como se recompor, como se adaptar a cenários que você não esperava. Isso. Por exemplo, a pandemia, você já estava com esse problema e você teve que se adaptar a uma pandemia. Exato. Na gravidez não é diferente, né? Exatamente. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Né? A gente não... Várias intercorrências podem levar. E aí a gente tem aquele filho... A gente sempre fala que a gente tem o filho que a gente gestou, né? Que é o filho idealizado, e o filho que chega nos nossos braços, que geralmente não é aquele. Porque por mais realista que você seja, você pode até pensar assim, ele vai chorar. Mas você não vai imaginar que ele vai chorar a noite inteira. Né? Você sempre pensa no melhor cenário. Você pensa assim, mas vai ser tão lindo aquele sorrisinho olhando pra mim, aquela carinha. E de repente vem uma criança com a carinha de joelho, né? Toda magrinha, não é rechonchudinha, aquela como você sonhou, aquela carinha bochechuda, né? Ou então, no melhor cenário que você imaginar, jamais você vai imaginar que você vai dar à luz a uma criança e ela vai para uma UTI, né, que ela vai nascer com alguma síndrome, com algum transtorno, que vai, de repente, precisar fazer uma cirurgia logo para conseguir sobreviver. Então, existem vários cenários. A criança pode, de repente, às vezes já toda formadinha, e você entrar num trabalho de parto precoce e ela não sobreviver. E aí você tem que lidar com isso, de que você... E outra, às vezes você precisa entrar num trabalho de parto para parir, para dar à luz a uma criança morta.
Eu Então, tenho, assim, eu tenho um casal de amigos que viveu isso. é muito Viveu isso delicado. por 2 vezes. Quando eles tentaram pela última vez, que graças a Deus deu certo, eles não queriam nem comentar com ninguém, por conta da decepção que Sim, já tinha conhecido. Ela é. passou por essa fase de se culpar. Os dois sofreram muito com isso. E agora vieram um bebezinho lindo, maravilhoso. Mas é complicado. Imagine que não deve ser nada fácil. Não, sabe, quando você começa a Principalmente mergulhar, viver esse luto. Como sair desse luto? Você que viveu isso. você fala do luto da criança idealizada Isso. para o real que Isso. chega no seu braço. Não, nesse caso, como eu não idealizei a minha gestação, o bebê que chegou no meu braço, eu acolhi. Eu não idealizava Eu falo no sentido sexo. quando você teve o diagnóstico. Ah, sim, o diagnóstico é um baque, né? Muitas pessoas dificilmente, assim, não se recuperam tão rápido. Mas como eu te falei, eu, eu tirei uma força de dentro de mim tão absurda que eu só focava, como eu falei antes, na solução. Eu queria correr atrás do prejuízo, eu queria que o meu filho conseguisse falar, eu queria que o meu filho tivesse uma vida mais adaptada ao mundo, né? E você pensa assim, ai meu Deus, vai sofrer bullying quando for adolescente, ele vai ser aquele diferentão da sala, né? Então você fica pensando em mil coisas. Você só ficava pensando em cenários futuros. Né? Sofrendo antecipado. E aí eu queria, não, eu preciso correr atrás, eu preciso. E aí eu falava pro meu esposo, vamos intensificar isso aqui, vamos intensificar, vamos aumentar essas horas. E ele dizia, tá, vamos Vamos lá. investir mais em terapia, vamos Era. contratar outro E aí a profissional. psicóloga dizia, Ale, se vocês puderem fazer esse esforço, vai ser muito bom. E a gente vai fazer. A gente vai fazer esse esforço. E fazíamos. Então, assim, é claro que nem todas as famílias têm essa possibilidade. Isso é muito dolorido, é muito sofrido. A gente saber, a gente encarar essa realidade. Os planos de saúde são muito cruéis. Muitas famílias, para ter acesso, precisam entrar na justiça para conseguir o E não tem direito. esse apoio, né? Esse apoio de autoconhecimento, de se preparar para o que pode vir a posteriori. Muitos pais ficam assim realmente atordoados, perdidos e não tem uma assistência. E eu acho que existe algumas pessoas que já militam nessa área de propagar que as pessoas que estão ali dentro do espectro autista, a família, os cuidadores, precisam de um apoio emocional para segurar a barra, porque existem vários cenários, né? Cada um é de um jeito. Não adianta eu chegar aqui e falar as características do Gael, porque um outro autista vai ter várias outras características diferentes, algumas se conectam. Cada família vai reagir de uma Cada forma. família vai reagir de uma Eu acho que, forma. igual você falou, o trabalho tem que ser feito para os dois, né? Para a família e para a criança. E também, Josimar, a gente vai muito lá atrás, sabe? Nesse momento, a gente vai muito, volta na nossa infância. Se a gente teve ali problemas que ficaram não olhados, questões não tratadas, algum trauma, a gente volta, a gente vai lá atrás de novo, a gente revive tudo isso com aquela criança. E se você não tiver um apoio, se você não se dedicar, se conhecer, se equilibrar emocionalmente, é muito difícil você estar bem para amparar aquela criança. E quando você passou dessa fase, você saiu, encontrou a solução, encontrou o tratamento, você encontrou mães que tinham o mesmo problema que você? O que você pensou quando você começou a sair disso e viu pessoas vivendo a mesma situação? A gente meio que fica numa bolha quando a gente está vivendo esse processo. E, assim, é muito interessante sair e encontrar outras pessoas. A gente ganha força. A gente troca experiências, a gente vê que não é só com a gente consegue se apoiar, né? Porque a mãe atípica, ela acaba ficando muito sozinha. Por quê? Porque a família mesmo acaba não sendo o apoio que a gente precisava, né? Porque, assim, tipo, um tio já não leva para passear porque acha que não sabe lidar, porque tem medo de chegar na rua e dar uma crise, né? E realmente pode ser que aconteça, mas todo mundo sabe. Se quiser saber, se quiser se dedicar, se quiser aprender, chegar perto e entender um pouco de lidar com aquela criança, aprende. Porque nós, mães, não sabíamos também antes de começar a lidar,
né? Então, o apoio, ele é muito importante. Apoio, eu falo que quando a gente se reúne, e eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Quando eu comecei esse projeto do Casa de Mãe, que eu não falei dele ainda, mas a gente depois fala, eu tive a oportunidade de encontrar outras mães e eu vi que é muito potente. Eu vi que é muito... É libertador você ouvir de uma outra mãe que ela também passa por aquilo, que ela encontrou uma solução, que com ela testa isso aqui, que pode ser que funcione com você, né? Então a gente vai trocando uma experiência, uma figurinha, a gente vai se apoiando, às vezes a gente só precisa de um abraço mesmo também, só um ombro para chorar, para, né, botar para fora toda aquela carga emocional que tá ali presa, porque a gente às vezes não se dá esse Ou direito às de vezes chorar. dividir uma solução que você encontrou e que aquela pessoa não está encontrando, Exatamente. evitar que ela passe algo que você passou, isso é muito prazeroso. Você trocar uma experiência com um profissional. Você tem uma indicação de uma psicóloga, de uma TO? Por que é que eu tô, não tá muito boa? Eu gostei muito dessa. E você indica, quer dizer, é meio que queimar etapas. Foi o que aconteceu comigo. Eu conheci uma mãe que me abriu os caminhos, né? Porque quando eu estava ainda atordoada, sem saber para onde ir, eu conversei com uma única amiga, que é a minha grande amiga e irmã, Fabiana Dropa, e ela me indicou, ela falou assim, Ale, tem uma amiga da minha irmã que ela posta textos assim tão inspiradores na internet falando da vivência dela com a filha, que de repente, quem sabe ela poderia te ajudar. Você quer falar com ela? Eu disse, quero. E aí foi que eu percebi o quanto que é importante as mães se apoiarem, né? Eu entrei em contato com essa mãe e ela nunca tinha me visto e ela se dedicou a me falar detalhadamente todo o processo que ela percorreu até chegar ao diagnóstico da filha dela. Me indicou profissionais e eu fui atrás. A psicóloga do Gael até hoje, a Jussiara Abdias, foi a primeira que eu procurei, está comigo até hoje, que foi indicação dessa mãe, que é a Mari Foz, que eu assim tenho assim uma gratidão enorme por ela, porque ela me fez cortar caminhos, né? Eu poderia ficar rodando, procurando um profissional aqui, outro ali, mas ela disse, ali, essa é boa, aqui não deu certo, vá por aqui. Então, assim, indicar caminhos. Eu acho que a gente, se unindo, a gente ganha muita força. E quando que você resolveu iniciar o projeto Casa de Mães? Pois é, como eu falei, eu descobri a escola da parentalidade, me inscrevi no curso, ainda meio sem muita noção do que Sem eu ia conhecer muito? fazer. Eu queria entender mais esse universo das famílias, do apoio, porque, como eu disse, eu não recebi o apoio que eu precisava e eu fui muito sozinha procurar por isso. E eu percebi que eu poderia apoiar famílias, eu poderia facilitar esse processo, eu poderia indicar caminhos, né, para essas famílias. E aí eu descobri a escola da parentalidade e uma amiga minha, psicóloga, também se matriculou nesse curso junto comigo. E a gente teve uma história bem, né, curiosa também nas nossas gestações, que a gente não tinha muita proximidade, nós não éramos amigas, né, mas eu soube que ela teve um puerpério, né, um pós-parto muito difícil, de depressão mesmo, e ela se questionava o tempo todo se era daquele jeito, se aquele mundo cor-de-rosa que falavam que a maternidade era, que aquela plenitude de ser mãe, se era compatível com aquela tristeza que ela estava tendo. E ela começou a se questionar. E aí ela teve o bebê antes de mim. Quando eu engravidei, ela soube que eu estava passando por problemas emocionais. E ela se dispôs a me ajudar. Ela ia lá na minha casa, conversava comigo, a gente fazia sessões, ela não me cobrava nada. Me apoiou da forma que pôde. E ela já tinha a intenção de trabalhar com mulheres, né, com mães, para evitar que essas mulheres entrassem numa depressão pós-parto. E aí, nós estávamos alunas da mesma escola, unimos os nossos propósitos, né? A Simone Viana chegou, conversou comigo, falou da ideia dela de montar um espaço físico que unisse vários profissionais para acolher mães nas suas diversas necessidades. E aí aquilo fez o meu olho brilhar, né? Eu falei, gente, é isso.
Vou É ajudar isso que eu alguém. quero fazer, isso que eu quero. Eu quero entrar num projeto como esse porque eu acredito nisso, né? E aí a gente começou a conversar mais seriamente de montar um negócio, né? E aí tínhamos uma outra amiga que entrou com a gente nesse curso também, mas que depois ela teve que optar por outra área, que foi a Liliana. E nós desenhamos a três o Casa de Mãe. Né? E aí a gente conversou muito, idealizou, fez muitos planos, criamos as nossas redes sociais e começamos a atuar, né? Primeiro com o pré-natal psicológico, como a gente falou aqui, né? Preparando mães e famílias para a chegada de um novo membro. E começamos a ter algumas experiências com mães atípicas. Entramos na programação do Maio Furtacor, né, que é uma campanha nacional em prol da saúde mental materna. E a gente se apaixonou, né? A gente se encontrou mesmo nesse universo de desmistificar a maternidade, né? De tirar essas mulheres de um lugar de sofrimento, de estarem sozinhas, de se sentirem isoladas, de estarem se sentindo inadequadas, né? Porque a maternidade às vezes faz você se questionar se você precisa realmente dar conta de tudo sozinha, né? Se você precisa perder a sua saúde, se você precisa estar ali para tudo e para todos e esquecer de si, né? Então a gente levanta essa bandeira que não. A gente precisa cuidar, mas a gente também precisa se cuidar. A gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para a mulher antes da mãe, né? Porque a mãe é um papel social, assim como o pai, como o tio. É um papel social que a gente faz com muito amor, com muito carinho, mas que ele não é nada fácil. Ele é muito penoso, ele leva muitas mulheres à exaustão, ele leva muitas mulheres à depressão. E ele precisa ser encarado com mais realidade e divisão de tarefas, né? E apoio. As mulheres, as mães atípicas mais ainda precisam de apoio. E a mãe também tem que entender que ela precisa se cuidar, né? Porque senão, se ela olhar só para o filho e não se cuidar, ela vai adoecer. Isso. E talvez não vai alcançar o seu maior sonho, que é ver aquele filho crescer e ver ele servindo o mundo, né? Que eu acho que é o desejo de toda mãe. Exatamente. Em alguma área, identificar assim, o talento que ele tem para alguma predisposição profissional, algo do tipo. E se a mãe já estiver doente, ela não vai chegar a esse momento, né? Não vai. E é assim, é aquela história da máscara do avião, que você precisa colocar primeiro em você Primeiro, para depois. Ela é é o muito. exemplo É um básico. exemplo assim que ele funciona, sabe? Você precisa estar bem. Se você quer criar um filho feliz, seja feliz. Encontre essa Uau. felicidade, né? Encontre essa plenitude. Não, essa frase aí vai dar um corte excelente. Moisés, não adianta, você não consegue criar uma pessoa feliz se você não for feliz. Se você não conseguir encontrar sentido para aquilo, né? E aí a gente sempre fala, gente, autocuidado não é egoísmo, não é pensar só em você, mas é pensar também em você. Porque se você não pensa em você, nada vai fluir. Tudo pelo qual você lutou, você tá. É como se você colocasse e tirasse ao mesmo tempo aquela pá, né? Você está colocando, está construindo, mas você está tirando também. Porque não se sustenta, a base não suporta tanto peso, tanta cobrança. E você é um exemplo de equilíbrio. Porque pelo que você passou, você foi forte. Estava com problema de saúde com o esposo também, duas coisas ao mesmo tempo, depois pandemia, né? Só que talvez você não imaginava que ali você estava vendo aquilo, era um preparo para chegar hoje no projeto Casa de Mães e poder ajudar. Olha a quantidade de pessoas que você pode ajudar a transformar vidas, né? É verdade. É um trabalho muito amplo, é um trabalho sem fim, porque começou por um diagnóstico, mas ele vai além. Você vai poder ajudar não só as mães com filhos diagnosticados igual ao seu, mas pessoas que às vezes identificam problemas pequenos, que não se compara a esse, e ainda assim sofrem, adoecem e não conseguem cuidar de seus próprios filhos, educá-los.
E é por isso que a gente tem hoje uma juventude, em sua grande maioria, muito adoecida, sem controle, sem limites, né? E que não tem nenhum diagnóstico como o seu, né? Então, eu acho que o seu trabalho é fantástico, esse projeto que você acabou de mencionar. Eu continuo achando que ele é sem fronteiras, né? Pode se tornar muitas coisas. E na hora que a gente está no problema, a gente não consegue enxergar isso, né? Você não imaginava que aquilo era um preparo para isso. Não. E é engraçado que hoje eu me vejo assim como a minha história se confunde com a de muitas mães, né? As mães que se dedicam ali. E assim, eu tenho uma frase hoje que eu descobri uma música que ela define muito bem o que é essa maternidade, que é uma música da Sandy, chama Perdida e Salva. É isso que é a maternidade, é você estar o tempo todo se sentindo perdida, sem saber realmente se você está acertando, se você estar ali está fazendo certo, se você está exagerando, você está sempre buscando uma referência, né? Você nunca sabe se você está realmente, né, correta. E salva ao mesmo tempo, porque a criança ela vai te incitar a olhar para si. Ela vai fazer você olhar para aquele lugarzinho que você... Aquela portinha que você fechou dentro de si lá atrás, que você achava que não ia mais precisar mexer. Ela vai fazer você mexer, ela vai fazer você olhar. Ela vai fazer você se vasculhar, sabe? Buscar a sua cura, você buscar entender, porque senão eu acho que você transforma tanto a sua vida quanto a vida daquele ser que você tanto quer ver bem num pequeno inferno, né? Porque você não consegue dar conta, você desregula junto com ele e você não se coloca no lugar de adulto. Muitas vezes você vai olhar e fala assim, gente, quem que é o adulto da relação? Porque a criança tá gritando, você quer gritar mais alto que a criança? Mas peraí, o adulto da relação sou eu que tenho que equilibrar as emoções daquela criança e eu sou o espelho. Ela vai fazer muito do que a minha reação está mostrando para ela. Um exemplo clássico, a criança cai e aí ela olha para você. Se você fizer espanto, né, assim, meu Deus, se machucou, ela vai chorar. Vai chorar. Mas se você ficar, levanta, filho, tudo bem, não machucou, deixa a mamãe ver. Pronto, ele vai levantar e vai. Se não for... a criança é uma página em branco, né? A gente A escreve o que a gente gente vai quer. escrevendo, né? Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo se investigando, sabe, Josimar, para conseguir se equilibrar nesse papel e não se perder dos demais. Então, assim, numa fase da minha vida, eu me perdi dos demais papéis. Eu mergulhei intensamente no papel de mãe, mas eu achei que foi uma... A gente fala às vezes que é uma escolha, mas nem sempre, porque a gente olha assim para o lado e a gente pensa assim, quem vai fazer esse papel? Quem vai cuidar disso? E aí você não vê ninguém. E aí você fala, tem que ser eu. Arregaça a manga e vamos lá, né? Então você abdica do seu trabalho, você abdica dos seus sonhos, deixa eles lá pausados por um tempo. Você paralisou sua vida, principalmente sua vida profissional. Paralisei. Foi por isso que quando eu me descobri em outra profissão... Uma nova. Isso. Quando eu me descobri em outra profissão, ela é muito potente por isso. Porque tem verdade, tem presença real inteira no que eu tô vivendo. Eu sei o que eu tô falando, porque eu vivenciei na pele muitas etapas do que muitas mães estão vivendo. Às vezes começando agora, né, nesse processo de busca de aceitação, de busca de diagnóstico. Então, assim, cada etapa dessa é um sofrimento, é uma dor, é uma sensação, é um mix de emoção dentro da gente. Incrível. A gente chora, a gente ri, a gente se sente forte num dia, no outro a gente se sente a pessoa mais fraca do mundo. Então, assim, é uma ambivalência que acompanha a gente o tempo todo, sabe? Eu acho que tudo na vida, né? Tudo tem aquele lado bom e o lado ruim, né? Mas fica muito pulsante isso, né? Você fica o tempo todo equilibrando o prato da emoção, ali junto com as demandas que não param, que são muitas. E muitas mulheres, assim como eu, se veem diante da necessidade, até da falta de opção de assumir,
de tomar a frente para que as coisas aconteçam. Uau! Que forte isso, gente. E com essa frase, a gente vai ter que encerrar o nosso podcast. Tá tão gostoso aqui te ouvir. Mas antes... Falei demais, né, Josmar? Não, tá maravilhoso. É só porque o tempo não permite. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você já falou muito aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mães que estão te assistindo. O que eu poderia dizer para as mães que me assistem nesse momento não deixe de investigar tudo que você suspeitar que não está adequado. Qualquer atraso é significativo, qualquer atraso precisa ser olhado por um profissional. E só os profissionais realmente qualificados vão ter a sutileza para identificar essas inadequações, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente olha e fica comparando, né, com o coleguinha do condomínio, da escola. Não compare. Eu vou refazer minha fala. Compare de um modo assim grosseiro, para que você tenha um parâmetro, mas busque sempre um profissional para ele poder avaliar adequadamente. Porque se você fechar os olhos para isso, você pode estar roubando, tirando do seu filho a oportunidade de ter uma vida mais independente, de ter um melhor prognóstico, de viver uma vida adulta mais funcional e realizada. E mais uma dica que se eu puder deixar olhe para você, não esqueça de si. Eu não vou dizer se priorize, porque a gente que é mãe, a gente acaba não se priorizando, não se colocando em primeiro ponto, mas jamais esqueça de si. Se coloque na lista de coisas importantes a serem olhadas e cuidadas. Show, 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 show. Gente, que experiência incrível hoje com a Alessandra. E se você está passando por uma experiência atípica, que a hora que você encontrar a solução, pode se tornar um negócio, um projeto legal, assim como Casa de Mãe. E se você quer modelar melhor o seu projeto, está com dificuldade, faça parte da comunidade Sempre Azul. É uma série sobre empreendedorismo que vai te ensinar os primeiros passos para você modular o seu projeto e levar a sua solução, a sua experiência e transformar a vida de outras pessoas. Então acesse o QR Code disponível na tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Alessandra, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E com essa mensagem maravilhosa, a gente encerra o nosso primeiro podcast da série Aracaju.